Ele entregou tudo. Não é figura de linguagem, não é manchete vazia. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, abriu a boca numa delação premiada formal, com anexos, com valores, com datas, e colocou o nome de Jair Bolsonaro lá dentro. A CNN Brasil confirmou. Um ex-presidente inelegível que não está preso foi delatado por Vorcaro. E quando você cruza quem é inelegível, quem tem ligação documentada com o Banco Master, quem recebeu dinheiro do esquema, só sobra um nome, um único: Jair Messias Bolsonaro. Mas não é só Bolsonaro. Flávio também caiu nessa delação. E o que aparece no nome de Flávio não é uma doação qualquer. É uma mansão. É um subfaturamento milionário. É um rastro financeiro que os investigadores já estão seguindo com a lupa na mão. E tem mais. Enquanto o nome de Flávio entrava formalmente numa delação premiada, a Polícia Federal batia na porta do homem que era para ser o vice dele nas eleições de 2026. Tudo ao mesmo tempo. Tudo na mesma semana. Hoje você vai entender como esse esquema funcionou por dentro, o que Vorcaro entregou que ainda não foi explicado com clareza para o público e por que André Mendonça, o ministro que o próprio Bolsonaro colocou no STF, se tornou a figura mais decisiva e mais imprevisível de toda essa história. Fica comigo até o final, porque o ponto que vai mudar completamente a sua leitura sobre André Mendonça ainda está por vir. Ele aparece lá na metade do vídeo e vai te surpreender. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta também de onde você está assistindo, cidade, estado, porque esse canal existe por causa de cada um de vocês que está aqui todo dia acompanhando o que a imprensa tradicional prefere não mostrar. Agora, feito isso, então vamos continuar. Para entender o tamanho do que Vorcaro entregou, você precisa entender como esse esquema funcionava. Porque não era envelope de dinheiro passando de mão em mão. Era sofisticado, era estruturado e tinha uma lógica financeira que tornava tudo muito difícil de rastrear, até agora. O Banco Master operava como uma usina de propinas disfarçadas. A principal ferramenta? Ativos imobiliários subfaturados. Funciona assim: você tem uma mansão que vale 15 milhões de reais no mercado. Um fundo ligado ao banco vende essa mansão por 6 milhões de reais para o político que vai receber a propina. A diferença, 9 milhões de reais, não some. Ela vai direto para o bolso de quem comprou, disfarçada de bom negócio imobiliário. Nenhuma transferência bancária suspeita. Nenhum depósito que acenda um alerta. Só uma escritura de imóvel com valor abaixo do mercado. E quem entende de lavagem de dinheiro sabe que esse mecanismo é um dos mais difíceis de provar sem documentação interna do próprio banco. Quem comprou a mansão com esse desconto de 9 milhões de reais? Flávio Bolsonaro. Isso não é especulação. É o que as investigações indicam com base em documentação financeira concreta. Um fundo ligado ao Banco Master vendeu um imóvel de altíssimo padrão para Flávio por um valor muito abaixo do mercado. E esse mesmo padrão foi identificado em outros políticos dentro do esquema. Não foi um caso isolado. Foi uma prática reiterada, sistemática, com destinatários diferentes, mas com o mesmo remetente: o Banco Master de Daniel Vorcaro. Mas a conexão com Bolsonaro, pai, não para na mansão do filho. Segundo o que a CNN Brasil apurou, Bolsonaro recebeu 3 milhões de reais de doação na eleição de 2022. Dinheiro que veio do cunhado de Vorcaro, que era o operador financeiro do esquema. As mensagens de celular apreendidas mostram que era Vorcaro quem mandava e o cunhado quem executava. O cunhado funcionava como um intermediário blindado. Mantinha distância formal entre Vorcaro e os políticos, operava os pagamentos por fora dos canais rastreáveis e garantia que o dinheiro chegasse sem deixar rastro direto.
Pai e filho. Dois nomes, dois mecanismos diferentes, uma mesma teia. E tem um detalhe que a maioria das análises está ignorando. Vorcaro não pagava todo mundo da mesma forma. Para alguns, imóveis subfaturados. Para outros, mesadas mensais em dinheiro vivo. Para outros ainda, viagens em jatinho e despesas pessoais custeadas diretamente. A variação no método não era aleatória, era estratégica. Quanto mais próximo do poder legislativo o político estava, mais sofisticado era o mecanismo de pagamento, porque o retorno esperado era maior. Um senador que pode apresentar emendas, votar projetos e influenciar regulação bancária vale mais do que um deputado sem cadeira em comissão. E Vorcaro sabia disso melhor do que qualquer um. O esquema tinha hierarquia, tinha planejamento e tinha proteção legislativa embutida, porque parte dos próprios políticos que recebiam estava aprovando as leis que blindavam o banco de fiscalização mais rigorosa. Era um ciclo fechado de corrupção institucional, financiado pelo dinheiro de investidores comuns que confiaram suas economias a uma instituição financeira que usava esses recursos para alimentar a própria engrenagem. Só que tem algo que aconteceu nos últimos dias que conecta tudo isso de um jeito que ninguém ainda está enxergando com clareza. Não é só o que Vorcaro revelou, é o que Flávio fez logo depois que o nome dele entrou na delação. E esse movimento, silencioso, rápido, fora do radar, muda completamente o peso dessa história. Uma coisa rápida antes de continuar. Enquanto você assiste a esse vídeo, tem pessoas que já estão com uma visão completa disso tudo. Cada escândalo, cada número, cada prova. Se você quer ter essa mesma vantagem, dá uma olhada no que eu deixei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos em frente. Flávio Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos. Quando a CNN Brasil confirmou que Bolsonaro e Flávio aparecem na delação de Vorcaro, relatos indicam que foi exatamente isso que aconteceu. Difícil chamar isso de coincidência. O filho mais velho de Bolsonaro, o mesmo que estava se preparando para disputar a presidência em 2026, o mesmo que montava sua chapa com Ciro Nogueira como vice, deixa o Brasil exatamente no momento em que seu nome entra formalmente numa delação premiada. Os elementos que aparecem até aqui apontam para uma sincronia que, no mínimo, levanta perguntas sérias. E enquanto Flávio está fora do país, a Polícia Federal está dentro da casa do seu candidato a vice. Pensa no que isso significa politicamente. O projeto eleitoral de Flávio para 2026 estava sendo construído em cima de duas bases: a herança do pai e a aliança com Ciro Nogueira, dono do Partido Progressista e um dos maiores operadores do Congresso. Em uma única semana, as duas bases entraram em colapso simultâneo. O pai caiu na delação. O vice potencial teve a casa vasculhada pela PF. Delação confirmada. Viagem ao exterior. Operação contra o vice. Tudo na mesma semana. Não foi erosão gradual. Foi queda simultânea dos dois pilares, e rápida demais para ser acaso. Mas o que ainda não está claro para a maioria do público, e que muda completamente a leitura dessa história, é o papel de um homem específico em tudo isso. Um homem que Bolsonaro colocou no Supremo Tribunal Federal. Um homem que era para ser o ponto de equilíbrio dentro da corte. Um homem que decidiu, nas últimas semanas, que tinha uma conta a cobrar. Mas antes de eu te contar o que esse homem fez e por quê, deixa o like aqui se você está acompanhando essa análise. Não custa nada para você e faz toda a diferença para o canal. Agora, vamos continuar, porque essa parte muda tudo. Quando Bolsonaro indicou André Mendonça para o STF em 2021, a narrativa era simples. Era um terrivelmente evangélico dentro da corte, alguém que compartilhava os valores conservadores do bolsonarismo, alguém que seria um ponto de equilíbrio favorável dentro do Supremo
quando as investigações chegassem perto demais. Essa leitura estava errada. E o erro custou caro. Para entender o que aconteceu com André Mendonça, você precisa conhecer quem ele é antes da toga. Mendonça foi advogado-geral da União no governo Bolsonaro, o cargo mais alto da Advocacia Pública Federal, responsável por defender juridicamente o governo em todas as instâncias. Era um homem de dentro do sistema, conhecia o aparato do Estado por dentro e construiu ao longo dos anos uma rede de relações no meio evangélico de alto escalão que vai muito além da política. No mundo evangélico de cúpula, as relações são quase como uma sociedade paralela. A lealdade entre os pares pesa tanto quanto, às vezes mais, do que a filiação partidária. E foi exatamente dentro dessa lógica que a história com Jorge Messias se construiu. O presidente Lula indicou Jorge Messias para uma vaga no STF. Messias e Mendonça têm uma ligação de anos. São próximos no meio evangélico. Têm respeito mútuo. E Mendonça fez uma campanha ativa para que Messias fosse aprovado no Senado. A aprovação parecia garantida. Fontes de dentro e de fora do governo confirmavam 45, 50 votos a favor. Seria tranquilo. Aí, Ciro Nogueira entrou em cena. Na manhã da sabatina, enquanto Messias estava sentado diante dos senadores, sendo arguido ao vivo, Ciro Nogueira se reuniu com Flávio Bolsonaro e Davi Alcolumbre. O acordo foi feito em horas. Ciro, que havia prometido publicamente que os senadores do Partido Progressista votariam a favor de Messias, mandou votar contra. 7 votos que fariam a diferença foram diretamente influenciados por essa articulação. Messias foi rejeitado. O cálculo de Ciro era político e frio. Se Messias não passasse, o próximo nome para a vaga só poderia ser indicado depois das eleições de 2026. Se Bolsonaro ou Flávio ganhassem, a indicação voltaria para o campo conservador. Era uma aposta no futuro eleitoral, feita por um homem que recebia R$500 mil por mês do dono do Banco Master para fazer exatamente esse tipo de cálculo. André Mendonça sentiu aquela traição como poucos políticos conseguem sentir. Não era apenas uma derrota do seu candidato. Era uma humilhação pessoal, orquestrada pelo mesmo homem que articulava votos em troca de propina e que havia dado sua palavra publicamente. No meio evangélico, palavra dada tem peso moral que vai além do político. Quebrar esse compromisso não foi apenas uma jogada de Congresso. Foi um insulto calculado. E foi aí que André Mendonça tomou uma decisão. A Polícia Federal bateu na porta de Ciro Nogueira. Busca e apreensão. Carros de luxo apreendidos, incluindo uma BMW que vale próximo de R$1 milhão. Motos de luxo, celulares, computadores. Tudo dentro da casa do homem que tinha prometido apoio e entregou traição. Agora, é importante ser preciso aqui, porque parte do público tem razão em questionar. André Mendonça mudou de lado ideologicamente? Provavelmente não. Ele continua sendo quem sempre foi. O que mudou é que a traição de Ciro Nogueira removeu o principal motivo pelo qual Mendonça teria interesse em proteger esse círculo. Quando você é traído por alguém que devia lealdade, a equação muda. E no caso de Mendonça, a equação mudou na direção da lei. Isso não é redenção, é consequência. E consequência, nesse caso, é exatamente o que o Brasil precisa. Mas a pergunta que ninguém está fazendo com a seriedade que deveria é esta. Se André Mendonça foi até Ciro Nogueira, quem vem depois? Porque a lista de investigados pelo Banco Master tem 10 ex-ministros do governo Bolsonaro. 10. E Ciro Nogueira era apenas o primeiro. Só um lembrete rápido. O presente que eu deixei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado complementa direto o que estamos vendo agora. Quem baixou já entendeu o porquê. Bom, seguindo, o que está acontecendo agora em Brasília não é uma operação isolada.
É a quinta fase da Operação Compliance Zero, e cada fase foi mais grave que a anterior. Vale entender o que essa operação representa. A Compliance Zero não nasceu do nada. Ela é resultado de meses de trabalho investigativo da Polícia Federal sobre o esquema do Banco Master, cruzando dados financeiros, apreendendo dispositivos, analisando metadados e mapeando o fluxo de dinheiro entre o banco e os políticos beneficiados. Cada fase abriu uma nova camada. Cada nova camada revelou um nome. E cada nome revelado ampliou o raio da investigação. A quinta fase não é o fim. É o ponto em que a investigação chegou perto o suficiente do centro do esquema para que os nomes mais pesados começassem a aparecer. Mas desta vez tem algo diferente. As provas não são apenas circunstanciais, são documentais, digitais e praticamente irrefutáveis. Começa pelas mensagens de celular de Vorcaro com seu primo Daniel, que era o operador financeiro do esquema. As mensagens mostram, com datas e valores, as negociações sobre as propinas. Em janeiro do ano passado, Vorcaro manda mensagem do exterior dizendo que está na Venezuela e pede que o primo resolva os pagamentos. Em junho, Daniel manda mensagem dizendo que o pagamento de Ciro está atrasado 2 meses. Vorcaro pergunta: mantém os R$500 mil ou reduz para 300 mil? A resposta, obtida depois por ligação telefônica, foi manter o valor alto, R$500 mil por mês, pagos a um senador da República, com mensagens no celular documentando cada negociação. Isso não é indício. É evidência digital, com data, hora e conteúdo preservado. Mas tem uma prova que, na minha leitura, é ainda mais devastadora do que as mensagens de propina. Os metadados. Quando Ciro Nogueira apresentou uma emenda legislativa para aumentar o limite do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para R$1 milhão, os metadados do arquivo digital dessa emenda foram analisados pela PF e não coincidiram com nenhum computador do gabinete de Ciro. Coincidiram com o computador do advogado do Banco Master. Pense no que isso significa na prática. Metadado é informação invisível embutida no próprio arquivo digital. Registra quando o documento foi criado, em qual máquina, por qual usuário. Não é algo que se apaga facilmente, não é algo que se inventa. É uma impressão digital eletrônica. E essa impressão digital não estava no gabinete de um senador. Estava no escritório do advogado do banco, que seria diretamente beneficiado pela emenda. O advogado do banco escreveu o texto. O senador, que recebia R$500 mil por mês daquele mesmo banco, apresentou a emenda como se fosse sua. O benefício era direto. Quanto maior o limite do Fundo Garantidor de Crédito, mais o Banco Master poderia cometer fraudes financeiras e ainda ser ressarcido com dinheiro público para cometer novas fraudes. Uma porta giratória de corrupção financiada pelo Estado. Isso não é opinião. Isso é o que os metadados provam. E aqui é onde essa história para de ser abstrata e bate direto na vida real. Em Cajamar, no interior de São Paulo, o ex-prefeito da cidade, ligado a Ciro Nogueira, usou R$87 milhões do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais para investir no Banco Master. R$87 milhões do dinheiro de trabalhadores que contribuíram uma vida inteira, esperando segurança na aposentadoria. Esse dinheiro entrou no esquema Vorcaro e sumiu. Não foi um acidente de gestão. Foi uma decisão tomada por alguém com conexão política direta com o mesmo senador que recebia propina do mesmo banco. A cadeia é completa, do banqueiro ao operador político, do operador ao prefeito, do prefeito ao fundo de previdência, do fundo ao trabalhador, que hoje não sabe se vai receber o que é seu. Esse é o rosto real do que está sendo investigado. Não é político, não é abstrato. É o servidor de Cajamar, que pode não receber o que é seu porque um senador recebia R$500 mil por mês para proteger um banqueiro fraudador. E esse banqueiro, Vorcaro,
É o mesmo que delatou Bolsonaro e Flávio. O mesmo esquema, a mesma teia, conectada de uma ponta à outra. E agora o STF está se movendo. A reação não é simbólica, é operacional. É a PF dentro das casas. É celular apreendido. É patrimônio bloqueado. É metadado analisado. É delação aceita e em andamento. O cerco não está se fechando. O cerco já fechou. E a delação de Vorcaro não terminou. Está apenas começando. Os anexos que já vieram à tona são uma parte do que foi entregue. E os próximos nomes que aparecerem nesses anexos vão determinar o tamanho real dessa investigação. Inclusive, nomes que ainda dormem tranquilos, achando que estão protegidos. Flávio Bolsonaro está nos Estados Unidos. O candidato a vice dele está com o celular na mão da Polícia Federal. O pai aparece numa delação formal. E o rastro financeiro que conecta todos eles passa pelo mesmo banco, pelo mesmo operador, pelo mesmo esquema. É questão de tempo. Vou te dizer o que essa semana prova. Não o que eu quero que prove. O que os fatos, as mensagens, os metadados e as operações efetivamente provam. Prova que esse esquema não foi uma série de desvios isolados. Foi uma estrutura organizada, onde banqueiros financiavam senadores. Senadores aprovavam leis escritas pelos advogados dos banqueiros. E toda essa cadeia era protegida pela narrativa de que a corrupção estava do outro lado. Enquanto os palanques gritavam moralidade, família e Deus, o advogado do Banco Master digitava emendas legislativas que iam aparecer com o nome de um senador. Enquanto a grande mídia demorava para conectar os pontos, 87 milhões de reais da aposentadoria de servidores de Cajamar sumiam dentro do esquema. Não é perseguição, é o que as provas mostram. E o segundo ponto que essa semana prova é igualmente importante. As instituições funcionam quando pressionadas o suficiente. André Mendonça não virou herói. O STF não virou perfeito. A PF não se tornou invencível. Mas quando as traições se acumulam, quando as provas documentais não podem mais ser ignoradas, quando o cerco chega perto demais, as engrenagens giram. E quando giram, elas trituram. Ciro Nogueira descobriu isso da forma mais dura. Bolsonaro e Flávio estão descobrindo agora. E quem ainda não descobriu, os nomes que ainda não foram tocados, os que ainda se acham blindados, vão descobrir em breve. Porque a delação de Vorcaro não tem prazo de validade. Os investigadores continuam lendo os anexos, e cada anexo é um nome. Cada nome é uma nova fase da operação. A pergunta que define os próximos meses é simples. André Mendonça vai até o fim? Ou o cerco esfria quando começar a tocar em nomes com poder suficiente para criar ruído político? Eu não tenho essa resposta ainda. Ninguém tem. Mas é exatamente por isso que você precisa continuar acompanhando. Me conta aqui nos comentários. Você acredita que André Mendonça vai até o fim? Ou vai parar no meio do caminho quando o próximo nome aparecer? Quero ler a sua opinião. Um abraço enorme para o pessoal de Minas Gerais que tem comentado em peso aqui no canal. Vocês são parte do que mantém esse trabalho de pé. Se essa análise chegou até você com clareza e profundidade, deixa o like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar essa informação para quem ainda não viu. Se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Não tem partido financiando esse canal. Não tem corporação por trás dessa análise. Tem só trabalho, apuração e o compromisso de contar o que está acontecendo de verdade. Compartilha com quem você sabe que precisa ver isso. E se você quer entender o que vem depois, quais são os próximos nomes na lista e o que a delação de Vorcaro ainda pode revelar, eu preparei uma análise completa sobre isso. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Esse próximo capítulo já está sendo escrito. E ele vai ser ainda maior do que este. Uma última coisa. Tudo o que vimos hoje existe documentado. Data, nome, valor, fonte.
Eu reuni isso de um jeito que qualquer pessoa consegue usar. Tá na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. É um presente meu para quem acompanha o canal. Abraço e até a próxima!